Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é o primeiro vídeo. Eu criei esse canal com o intuito de passar informações para estudantes e recém-formados que quer viver de nutrição. Eu vou dar algumas dicas hoje e o primeiro vídeo do canal não poderia ser o que você precisa saber para cursar nutrição. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha escolha da nutrição na minha vida. Eu tava no intuito de cortar a carne vermelha da minha vida e aí nesse tempo eu comecei a pesquisar bastante sobre nutrição e eu entendi que não é só cortar a proteína, a gente precisava suprir a proteína de alguma forma e não acabar consumindo tanto carboidrato e engordar, que às vezes isso é um erro de quem começa a se tornar vegetariano, vegano, não faz a substituição adequada e aí acaba ganhando peso. Então eu comecei a me apaixonar pela nutrição e foi aí o comecinho de tudo. E aí eu aprendi que a nutrição não é só fazer dieta, você também tem que cuidar de dentro para fora e é uma transformação, porque na graduação você entende que existem doenças que podem ser desenvolvidas através da alimentação e não é só uma alimentação X que vai resolver o problema. É uma constância, é uma evolução adequada, é muito estudo e entender certinho o que aquele paciente precisa de você. E eu já adianto para vocês que se vocês não gostam de estudar, vocês vão ter que começar a estudar, tá? A gente precisa se atualizar, entender sobre as doenças, entender o mercado competitivo, porque vocês sabem como muita gente está estudando nutrição, é um mercado que está crescendo bastante e a influência ela tem mais prevalência, só que não quer dizer que o número de seguidores seja o melhor nutricionista, tá? Então eu quero muito falar sobre isso no canal, que a gente pode ser sim um bom nutricionista com poucos seguidores no Instagram. E você tem medo de se formar como nutricionista porque você acha que você não é um influencer, não consegue compartilhar a sua vida, o dia a dia no Instagram, não tem problema, tá? Ao longo do tempo eu quero compartilhar algumas estratégias que eu, Emily, aplico no meu Instagram e não precisa necessariamente ter milhões de seguidores. Vou falar do meu ponto de vista, os pontos positivos, porque é bem interessante a gente ver por esse lado. Eu tenho 5 meses de consultório. Muita gente falou no início, nossa, mas você é muito corajosa de pegar, abrir um espaço, tal, começar a atender. Mas assim, tem que fazer acontecer. Nada cai do céu. Do mesmo jeito que a gente pode entrar numa clínica, a gente também precisa de paciente lá, a gente precisa de paciente aqui. E tudo é estratégia, tá? A gente precisa colocar a mão na massa, fazer parcerias, trabalhar com outros profissionais, tudo vai dar certo, tá? O ponto positivo é que a gente pode atender outros estados, né, no formato online. A gente pode estar fazendo um tráfego pago, seguindo pessoas de outras cidades, pode fazer parcerias com profissionais. Eu amo o meu espaço, eu gosto muito de fazer atendimento presencial, mas o atendimento online, para mim, é 80% dos meus pacientes. Eu separei aqui algumas áreas que o nutricionista pode seguir. Não é que vai ser nutricionista, vai trabalhar com dieta, tá? E outra coisa, se a gente for trabalhar com cardápio, é interessante que a gente entenda um pouco sobre alimentação, sabe? A gente precisa saber cozinhar, precisa entender sobre os alimentos, ter uma base, porque quando a gente tiver o nosso paciente aqui cara a cara, a gente precisa saber a forma de preparação, o que é melhor, o que é mais prático, porque não adianta a gente colocar um monte de coisa difícil na rotina do paciente, sendo que nem a gente faz, quem dirá o paciente. Então é interessante a gente ter uma base sobre alimentação, o que é interessante e o que não é, tá? Mas isso a gente pode ir conversando nos outros vídeos. Então aqui eu separei algumas áreas que a gente pode estar atuando e eu acho isso muito legal porque a gente pode diversificar e não ficar só engessado em um ambiente, e isso traz muita liberdade para os profissionais. Uma área, né, que eu atuo é a área clínica, é uma área muito boa. Você pode atuar em diversas especialidades. Eu sou hoje focada em emagrecimento, mas você pode se especializar no que você mais gosta. Hoje tem muitos assuntos que estão em alta, como lipedema, diabetes, obesidade, tem saúde intestinal, tem fertilidade, pediatria, tem para doenças celíacas, tem muita coisa legal. E tem a área esportiva, que é uma área que eu tô indo. Eu comecei a atuar com emagrecimento, então eu senti a necessidade de entender mais como funciona a hipertrofia,
porque a gente sabe que tem um processo, né, para o atleta, tem todo um quesito de preparação, depende se é fisiculturista, um nadador, um corredor, tudo demanda uma preparação, e isso foi um desafio para mim, então eu decidi me especializar em esportiva para entender um pouquinho sobre o processo. E na pós-graduação a gente também tem a base científica, laboratorial, reúne os melhores professores, as melhores palestras, então eu decidi me especializar nessa área por enquanto. Tem a área da UAN, não sei se vocês já ouviram falar, que normalmente é ali de escolas, restaurantes e empresas que atuam ali com distribuição dos alimentos para os funcionários ou os alunos ou para a população, independente o que seja, é da área da cozinha, onde tem o controle dos alimentos, como que está o armazenamento, se está sendo bem higienizado, bem preparado, controle de fornecedores, compras, lista de mercado ali do estabelecimento. Isso é importante para manter a qualidade dos alimentos, para que chegue na mesa, ali no prato da pessoa que for consumir, adequado. A UAN é bem legal, mas é para quem gosta mesmo da área da cozinha, sabe? Você pode trabalhar com diversos restaurantes, pode trabalhar fixo, pode trabalhar no restaurante, pode trabalhar na área clínica. Você que vê, porque assim, nutrição é empreendedorismo. Você vai trabalhando, você vai ver o que você consegue vender, se destacar. E aí é só sucesso. E esse daqui foi algumas áreas da nutrição que eu trouxe para vocês. Mas lembrando, sempre estudem, se atualizem, vejam certinho o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Lembre, nada é definitivo na nossa vida. A gente pode mudar de área, pode mudar de especialização, não tem problema nenhum. O que a gente não pode é aceitar a vida do jeito que ela está. Eu digo por mim, eu sempre procuro estudar, evoluir, crescer. E se eu puder passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, vai ser um enorme prazer. Então é isso, gente. Aguardo vocês no próximo vídeo. Já me deixa aqui embaixo o que vocês gostariam de ouvir de mim. E aí eu compartilho com vocês. Grande beijo.